No livro Escola do Futuro, Lauro de Oliveira Lima nos diz, abrindo aspas, a expressão escola de comunidade procura significar o desenquistamento isolacionista da escola tradicional. Escola, no futuro, será um centro comunitário. A escola não se reduzirá a um lugar fixo murado. Fechando aspas. Essas são as palavras de Lauro de Oliveira Lima. Aliás, se você não sabe, Lauro de Oliveira Lima é um dos grandes educadores do Brasil e que está na nossa história. Professor, ele foi o criador do método de ensino piagetiano. Ele estudou todas as teses, estudou toda a obra de Jean Piaget, esteve na Suíça com esse grande educador, ali trocou muitas ideias e formatou então um método de ensino com base nas teorias de Jean Piaget, que é basicamente o fundador, o criador, ou pelo menos o grande teórico dos estágios de desenvolvimento da criança. E Lauro de Oliveira Lima é o fundador da escola A Chave do Tamanho, que funciona na cidade do Rio de Janeiro. Você já parou para pensar por que a escola está lá na comunidade, compartimentada entre quatro muros? Por que não existe participação nem da comunidade e nem da família na escola? Você já parou para se perguntar, enquanto professor, por que eu dou aula? Por que existe aula? Por que ela tem a duração mais ou menos de 50 minutos? Já parou para fazer essas perguntas? Pense nesse pensamento do nosso Lauro de Oliveira Lima. No futuro, a escola será um centro comunitário que não estará mais reduzida a um lugar fixo, murado, compartimentado. Essa ideia do Lauro, que vem lá das décadas de 1950 e 1960, é o que hoje estamos discutindo no mundo todo para tornar a escola uma comunidade de aprendizagem, aberta aos pais, aos responsáveis, aos agentes sociais, interagindo com a comunidade, e onde os pais, os responsáveis e esses agentes também irão atuar como educadores das crianças e dos jovens, junto com os professores, junto com os pedagogos. Porque a escola, ela pertence à comunidade, o que hoje, infelizmente, nem sempre assistimos acontecer, porque insistimos em fechar a escola naquelas quatro paredes, aquele portão trancafiado, como se a escola fosse um outro mundo e não tivesse nada a ver com o mundo da vida cotidiana, social, da comunidade onde ela está inserida. Mas vamos trazer agora o pensamento de um outro educador. Esse é um educador norte-americano e que está presente ainda aqui conosco, que é o Salman Khan. O Salman Khan tem um livro muito interessante, intitulado Um Mundo, Uma Escola. Ele é um educador norte-americano e fundador da Khan Academy, que trabalha apenas de forma virtual, online. São palavras então do Salman Khan,
abrindo aspas, o modelo clássico de sala de aula ainda faz sentido numa era digital? O velho modelo de sala de aula não atende às nossas necessidades em transformação. O sistema se tornou arcaico. Por que ainda insistimos que o trabalho deva ocorrer no confinamento de uma sala de aula e ao ritmo de campainhas? Fechando aspas, essas são as palavras de Salman Khan. De fato, por que não considerar a sala de aula um espaço de aprendizagem coletiva, com a participação de todos os alunos e também dos seus responsáveis, em que os alunos vão poder fazer projetos de estudo e pesquisa, grupos de estudo, grupos de responsabilidade, debates, rodas de conversa. Por que não derrubar determinadas paredes da escola? Para que a escola seja um mundo interativo e permitindo que pais e responsáveis e agentes sociais entram e saiam, participem, debatam. E que tenhamos então recursos inovadores, motivadores, criativos, envolvendo as pessoas que fazem a escola. Aliás, como lembra um outro grande educador, este português, o José Pacheco, as escolas são pessoas. Isso mesmo. A escola não são as paredes. A escola não é a sala de aula. A escola não é a aula. A escola não é o currículo. A escola são as pessoas que interagem, que estão em processo de desenvolvimento, que ensinam e ao mesmo tempo aprendem uns com os outros. E onde todos têm o que contribuir, independente da sua formação acadêmica ou mesmo não existindo formação acadêmica. Por que então ainda estamos insistindo lá na escola em dar aula? Quem foi que inventou a aula? E por que esse sistema não pode ser modificado? Quem foi que disse? Hoje nós temos 1000 exemplos de como o trabalho pode ser feito diferente, desde o movimento das escolas novas, lá no final do século XIX, até a nossa atualidade, com o movimento das escolas inovadoras. E vamos lembrar que Freinet, Montessori, Anísio Teixeira, entre tantos outros, fizeram escolas completamente diferentes e de muito sucesso. Será que a escola, no futuro, vai continuar emparedada e longe da comunidade e da família? Ou será, de fato, uma escola dinâmica, criativa, participativa, humanizada, inovadora dos novos tempos? Pergunte-se, professor, afinal de contas, por que eu estou dando aula? O processo ensino-aprendizagem não pode acontecer de forma diferente e muito melhor? Deixo a pergunta para você pensar.